amores, vamos continuar aí com os nossos deveres, tá? Vamos continuar a ver quais são os deveres, finalizar esses benditos deveres para finalizar o nosso estatuto, tá? Vamos lá? Inciso 31. Exercer a fiscalização do trânsito no Serviço Operacional do Departamento de Trânsito e Transporte, DTT Trans, após avaliação de comportamento em curso, tá? Então, você pode trabalhar na parte de trânsito, a gente já falava sobre isso logo no início do estatuto, exercendo essa função, mas você vai precisar passar aí, né, por uma avaliação do comportamento em curso de trânsito ali, tá? Mas pode exercer a fiscalização de trânsito. Quando fazendo parte do grupo de trânsito, tá? Se está sempre atento às normas do Código de Trânsito Brasileiro. Então, você precisa observar as normas de Código de Trânsito Brasileiro para que você possa executar a sua atividade dentro dessa questão do trânsito, tá? Ser conhecedor quando em serviço de controle de trânsito dos sinais acústicos e luminosos para melhor orientar o serviço. Então, você precisa conhecer por base as placas, né, a questão dos sinais distintivos de trânsito, que estão previstos, inclusive, no Código de Trânsito, para que você possa executar a sua atividade como guarda municipal de trânsito. Quando no controle do trânsito, usar e utilizar de forma conveniente o equipamento auxiliar. Tá? Então, você pode estar lá na função de guarda, usando um apito, por exemplo, né? É um equipamento auxiliar, e aí, no uso desse equipamento, você tem que conhecer, né, o material ao qual você está adstrito. Ainda no controle de trânsito, ser conhecedor da utilização correta das motocicletas e de seus estacionamentos estratégicos. Veja que essa base que a gente está trabalhando no trânsito é mais de que você tenha conhecimento do uso dos bens ao qual você vai trabalhar para a execução da sua atividade de trânsito. Ter o devido zelo com equipamento de trânsito, como lanternas e cintos especiais. Então, você tem que cuidar do material ao qual você está vinculado. Tá? Inciso aí 37. Não fazer de sua caderneta de anotações das infrações de trânsito uma arma de fogo contra o usuário, procurando ser cortês, contudo cumprindo a lei, usando bom senso. Você não pode se utilizar da sua função para cobrar do indivíduo, né? Ele coloca aí, usar arma de fogo, né? Para cobrar do indivíduo uma determinada situação que não está dentro da sua competência. Você não pode se prevalecer de ser um agente de trânsito para ali, não é? Ter algum tipo de benefício, tá? Ou se prevalecer dentro da sua função e deixar de tratar o indivíduo com humanidade, que é o que diz, ser cortês e cumprir com o que está determinado na lei, de acordo com o bom senso. Quando na função de motorista do dia, então você está lá, guarda civil municipal, você é quem vai dirigir o carro da guarda. Então ele diz, além das suas atribuições como guarda civil municipal, você deve zelar para que sua viatura esteja sempre em condições de atender ao serviço. Então você vai observar a questão de gasolina, pneu, então o funcionamento ali do carro. Eu não entendo muito bem de carro não, né? Apesar de dirigir, né? Mas a mulher tem esse negócio, né? A gente dirige, mas a gente não conhece muito bem, mas pelo menos o básico, né? Os pneus ali para saber se podem, né? Se são devidamente calibrados. Então a questão de água no radiador, né? Então essas particularidades em relação ao zelo pela viatura, tá? Não se afastar da sua viatura quando do serviço de motorista do dia, sendo a segurança da mesma, a não ser que receba ordem superior nas situações de emergência. Mas você tem que cuidar da sua viatura, né? Para que nada de ruim aconteça com ela. É um filhinho que você adquiriu. E por último, inciso 40 aí, pessoal. Ainda quando de motorista do dia, observar se foi feita a manutenção do primeiro escalão e quando por ocasião da passagem do serviço, dar todas as informações que se fizerem necessárias para o seu substituto eventual, inclusive sobre as condições técnicas na qual se encontra a viatura para o novo serviço. Então, dentro da situação de você zelar pela a sua viatura, porque você é o motorista do dia, você também terá que predispor aí para o outro que vem assumir a função de motorista do dia, a situação em que se encontra a viatura, para que não ocorra nenhum problema na execução da atividade, tá? Bem, vamos lá. Saímos dos deveres. Ufa, acabamos esses benditos deveres, os 40 incisos aí. Vamos trabalhar agora com os outros
detalhes levantados aí pela legislação, tá? Comissão de sindicância disciplinar. Bem, pessoal, a comissão de sindicância disciplinar, ela vai ser formada, tá? Ela tem a função aí de apuração das transgressões disciplinares, tá? Ela vai emitir, tem a função de emitir parecer quanto à punição disciplinar. Então, a comissão de sindicância disciplinar instituída aí pelo estatuto de vocês, diz que ela vai realizar a apuração das transgressões disciplinares, emitindo parecer quanto à apuração disciplinar, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Vai ser nomeado um presidente. Esse presidente, ele é nomeado pelo prefeito, ele precisa ser um guarda, ele precisa ter, no mínimo, 3 anos de efetivo serviço e um comportamento bom. Mas, além disso, desses requisitos, ele precisa ter o nível superior de preferência, bacharel em Direito, de preferência formado na faculdade de Direito. Ele precisa ser um belo, né? Um bel ou uma bela, né? Um bacharel, uma bacharela em Direito para executar a função de presidente dessa comissão. E os demais membros, eles vão ser nomeados pelo secretário de Segurança, tá? Eles serão 3 guardas, né, com comportamento bom, e aí tem que ser misturado guarda civil municipal masculino e o feminino para compor aí essa comissão de sindicância disciplinar, tá? Bem, então lembrar, a comissão de sindicância disciplinar, ela vai ter a função de apurar as transgressões disciplinares, tá? Emitindo aí o parecer quando se faça necessário a questão da punição disciplinar. Ela é renovada a cada biênio, então 2 anos vai haver uma renovação, e ela é composta pelo presidente, que vai ser obrigatoriamente nomeado pelo prefeito, vai ser um guarda com 3 anos de efetivo serviço, comportamento bom e, de preferência, nível superior, bacharel em Direito, e formado por três guardas, 3 membros a mais, né, que vão ser nomeados pelo secretário de Segurança, que tem um comportamento bom e que seja guarda civil masculino ou feminino, tá? Bem, vimos aí a comissão de sindicância. A legislação vai falar na figura dos inspetores, tá, meus amores? Esses inspetores a gente já pode considerar que eles serão nomeados pelo prefeito, tá? Então, nomeação pelo prefeito vai ser um guarda, né? Esse guarda, ele precisa estar há 1 ano de efetivo exercício, ter o comportamento bom e, no mínimo, ter o ensino médio, tá? Então, agora a gente tá falando da figura dos inspetores. Então, os inspetores, eles serão nomeados pelo prefeito, precisa ser guarda e estar há 1 ano de efetivo exercício, comportamento bom e ter o ensino médio para que aí ele possa assumir a função aí de inspetor da Guarda Municipal de Cabedelo, tá? Os inspetores, pessoal, a gente pode considerar que eles são auxiliares na execução do comando, tá? Eles são auxiliares na execução do comando e elo da ligação entre a guarda municipal e a administração, tá? Então, a função do inspetor vai ser essa, auxiliar na execução do comando e vai ser esse elo de ligação entre a guarda municipal e a administração, tá? Quais são as funções aí dos inspetores? A gente vai ver aí o artigo 27 que predispõe, ó. São as funções que deverão ser exercidas, tá? São 7, na verdade 6 incisos que dispõem aí quais são as funções que serão exercidas pelos inspetores. Dar conhecimento de todas as alterações que se verifiquem com seus subordinados, informando de imediato aos seus superiores para as devidas providências. Então, olha aí, a gente falou que a função principal é fazer o quê? Auxiliar na execução do comando, sendo um elo de ligação entre a guarda municipal e a administração. Então, a primeira função aí de dar conhecimento de todas as alterações que se verificam subordinados é essa função aí de fazer essa ligação.
tá? Orientar e fiscalizar as atividades exercidas pelos seus comandos, não? Então ele está à frente ali comandando, ele vai ter essa responsabilidade aí de executar essa função de orientar e fiscalizar as atividades exercidas pelos seus comandos. Supervisionar todos os serviços prestados pelos grupos especiais ou grupos de segurança patrimonial. Então, vem aí o inciso 4. Manter a disciplina normal através de instruções em todas as suas atividades. Pessoal, o inspetor, ele tem aí essa função, né, de auxiliar a execução do comando. E dentro dessa função de auxiliar o comando, essa manutenção da disciplina, através das instruções de atividade, facilitam com que os demais guardas possam, através das instruções emanadas do inspetor, executar as suas atividades dentro dos deveres que a gente falava no artigo anterior. Então, essa função aí do inciso 4º do inspetor, ela traz essa relação aí que vai acontecer entre a ligação do guarda, da guarda municipal, do guarda em si, com a administração pública, através da execução das suas atividades, com essa execução das instruções, tá? Inciso 5, zelar para que seus subordinados tenham sempre uma boa apresentação individual. Nós já tínhamos visto lá nos deveres que eu tenho que importar, ele fala até ali, né, na questão da limpeza, do homem estar barbeado, ele fala ali na condição do uso do fardamento, né, do uso do uniforme, de forma que ele esteja devidamente como foi definido no regulamento, né? E o próprio estatuto define para a gente, como a gente viu, essa questão do uso do uniforme. Então, quando ele fala aí nessa questão de zelar para que os subordinados eles estejam sempre com a boa apresentação individual, ele vai estar voltado para essa caracterização do que a gente falava lá na caracterização dos deveres. Além disso, ele fala no bom comportamento em serviço e que estejam documentados. Nós também vimos isso lá nos deveres, então cabe a todos os guardas estarem devidamente documentados, apresentarem a sua documentação na hora de assumir a prestação de serviço e ter um comportamento tanto no serviço como fora dele de urbanidade. Nós vimos lá nos deveres, então o inspetor ele vai avaliar, ele vai analisar, ele vai verificar se o guarda municipal ele está executando essa sua atividade dentro de um comportamento em serviço com urbanidade e também se ele está devidamente documentado para a execução dessa atividade. É um inciso 6, que finaliza essa caracterização do exercício das funções e dos deveres dos inspetores do artigo 27, ele predispõe que cumprir e fazer cumprir todas as ordens dos superiores emanadas. Então, a gente também viu que é um dever, né, do guarda municipal observar todas as ordens manifestamente legais que venham a ser instituídas pelo seu superior hierárquico, o dever de subordinação. Eu sou um guarda municipal de primeira classe, vou precisar respeitar todas as classes hierarquicamente superiores, como a gente viu lá na graduação, na elevação funcional, tá? E aí o inspetor ele vai ter essa função de fiscalizar com que haja o cumprimento, né, de todas essas ordens que venham a ser efetivamente emanadas das autoridades superiores dentro da linha hierárquica, da nossa pirâmide, que a gente vem falando desde o comecinho, quando a gente tratou da questão das classes e das graduações. Então, eu vou ter lá a formalização da minha pirâmide, consequentemente, dentro dessa formalização da minha pirâmide, eu tenho que observar os graus e as classes hierárquicas, né? A elevação hierárquica, a gente falou, o círculo hierárquico, e aí o inspetor, ele vai justamente observar o cumprimento das ordens emanadas dentro desse círculo hierárquico, tá? Vimos aí a caracterização geral dos inspetores. Vou lembrar que os inspetores, eles são o elo de ligação entre a guarda municipal e a administração pública, tá? E que esses inspetores serão devidamente nomeados pelo prefeito, entre guardas que tenham no mínimo 1 ano de prestação de efetivo serviço, que tenham aquela classificação comportamental no bom, a gente também já falou sobre isso, né? O comportamento bom, regular, ótimo e excelente, que levam ali a gratificação.
por atividade, por desempenho de atividade, mas também caracteriza uma possibilidade de você poder ser nomeado para a execução de uma atividade de comissão, que a gente viu dentro da parte organizacional da Guarda Municipal de Cabedelo, e aí esse comportamento ditado aí como bom. E ter no mínimo o ensino médio para poder executar a atividade de inspetor. Só que a legislação, pessoal, no artigo seguinte, no artigo 28, vai falar para a gente sobre a possibilidade, né, da nomeação de um inspetor do dia, né? Então, você, além de ter a figura do inspetor, você vai ter aí a figura do inspetor do dia. A função vai ser a mesma? Sim. Ele vai continuar a ser o elo de ligação entre a Guarda Municipal e a administração pública. Ele vai continuar executando aquela atividade de auxiliar o comando, né, dentro da parte organizacional. A gente viu a parte organizacional, então eu tenho o comandante, o subcomandante, eu vou ter lá os diretores, os assessores, a figura do inspetor 1, inspetor 2, o inspetor geral, e aí a figura do inspetor do dia, tá? E o inspetor do dia, ele vai ter, além dessa incumbência de fazer a execução, de auxiliar esse comando também, de participar diretamente dentro da Guarda Civil Municipal. Ele vai ter uma ligação direta, né, com os guardas e encaminhar aquilo, as necessidades que são levantadas pelo guarda. Então, o inspetor do dia, pessoal, ele vai trazer essa definição aí, né, de estar fazendo essa ligação direta, essa participação direta entre a Guarda Civil Municipal e a função de comando. Não foge muito que a gente já tinha falado em relação à questão do inspetor normal, tá? E aí o artigo 28 traz pra gente que ele vai estabelecer a ligação constante com o seu superior, deixando informações sobre toda alteração possível em seus serviços. Então, vai aquela caracterização que a gente já tinha, passar a informação do que acontece lá com os guardas para o superior, né? Para que aí o superior ele possa fazer as regulações cabíveis para a prestação do serviço. Assessorar o superior em todas as instruções na condição de monitor. Então, o inspetor do dia, ele vai ter essa função aí de ser um monitor, de estar ajudando o superior nas necessidades que lhe são cabíveis, nas necessidades de assessoramento. Então, ele teria essa condição de ser monitor. Concorrer às escalas de serviços especiais. Então, ele também vai ser considerado como um fiscal do dia. Então, ele vai observar as guardas, as escalas de serviços especiais, aquelas escalas que a gente trabalhou logo no iniciozinho lá, aquela 12/36, aquelas escalas diferenciadas daquela jornada de trabalho de 44 horas semanais que a gente definiu logo lá no início do nosso estatuto. Exercer bem sua principal função no comando das patrulhas ou no controle de trânsito, tá? Então, a gente também falou sobre essa questão da função do guarda municipal em relação ao trânsito. Inclusive, nos deveres, a gente viu diversos deveres voltados para essa função de trânsito. E aí, o inspetor do dia, ele vai ter essa função de fazer essa relação entre a Guarda Civil e o comando, principalmente no que tiver relação com as patrulhas e o controle de trânsito, tá? E aí, com essa definição, a gente fecha aquela ideia de caracterização do trânsito. Além disso, o inspetor do dia ele vai ter que conhecer os órgãos, né? Os órgãos que são estruturam ali a organização voltada para a caracterização da Guarda Municipal. Então, ele teria essas funcionalidades voltadas para o exercício dessa relação entre a Guarda e o comando. Bem, terminamos aí essa parte relativa ao inspetor. E a gente verifica agora as disposições finais, né, que são voltadas aí para a consideração dessa questão aí do estatuto, tá? Bem, as disposições finais, na verdade, as considerações finais relativas à lei vão trazer para a gente a questão de que o cargo, né, da Guarda Civil, ele pode ser transformado em um
auxiliar em guarda civil municipal. Então, há uma abertura dentro da estrutura normativa, né, do Estatuto de que possa haver uma transformação do cargo de guarda civil auxiliar em guarda civil municipal. Tá? Então, existe aí a configuração de que exista o guarda, a figura lá no regulamento, que é o que a gente vai trabalhar posteriormente, do guarda civil municipal auxiliar, que vai poder ser transformado em guarda civil municipal. Isso já é uma disposição prevista lá na parte final do Estatuto. Essa possibilidade de que haja essa transformação. E você tem aí, né, uma lacuna legislativa, tá? Pessoal, o que é uma lacuna legislativa? Você verifica que o legislador ele previu na parte final do Estatuto a possibilidade de que as demais regras que venham a ser executadas em favor, que venham a trazer a questão da implicação dos deveres e dos cumprimentos na função do exercício de guarda municipal, elas sejam regulamentadas por uma lei específica. E aí foi onde surgiu o regulamento, e para preencher essa lacuna legislativa. Quando a gente estuda em direito a possibilidade da existência de lacuna legislativa, o legislador ele já trouxe para a gente que, na falta de regulamentação legal, ou quando a própria lei ela dispõe em seu texto em que outra lei irá regulamentar assuntos que não foram tratados dentro daquela lei em específico, você teria aí essa função da lacuna legislativa. E quando eu tenho uma vacância dentro da lei, um vago, um vazio, uma lacuna, como a gente chama, essa lacuna ela vai poder ser preenchida por uma outra lei, por princípios, por analogia, comparações com leis. Mas o legislador aqui no Estatuto ele já trouxe a previsão de que, na existência de uma lacuna legislativa, ou seja, no momento em que o Estatuto ele não trouxe previsões legais que instituísse regras próprias voltadas para os guardas municipais de Cabedelo, que essa lacuna legislativa, a falta de regulamentação prevista no Estatuto fosse preenchida pelo regulamento, tá? Então, o que a gente vai trabalhar no regulamento é justamente aquilo que ou completa, né, complementa o que já está no Estatuto ou que preenche vagas. O regulamento ele preenche essa lacuna que é trazida pela parte final aí, a disposição final do nosso Estatuto, tá? Com essa caracterização aí, nós já sabemos que vamos ver tudo aquilo que não foi trabalhado no Estatuto e aquilo que vai complementar no regulamento, tá? Então, nas próximas missões, nós vamos trabalhar o regulamento aí da Guarda Civil Municipal de Cabedelo. Finalizamos aí o Estatuto, né, e vamos adentrar no regulamento, tá? Até a próxima missão.